Uma outra questão, eu já separei até o texto bíblico aqui, que está em Apocalipse, no capítulo 20, o verso 10, que fala sobre como é que vai ficar a questão aí dos que se perderam. Porque veja só, aqui em Apocalipse 20, o versinho 10 diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha só a questão, professor Leandro Quadros. Na mira da verdade, como harmonizar a crença na destruição dos maus em relação a esse texto, professor? Quer dizer que os maus vão ficar sendo atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos? Ou seja, nós estamos falando aqui de inferno, nós estamos falando aqui de céu, e tem vários textos da Bíblia que demonstram que vai haver um inferno, que vai haver um lago de fogo. Como é que fica isso, professor? Foi uma questão importante essa que você abordou, Tito. Nós, adventistas, cremos que vai haver sim um momento em que os maus serão castigados para depois serem destruídos definitivamente. Nós cremos nisso. Cremos no que diz Apocalipse 20, verso 10, que algumas pessoas, juntamente com o diabo, serão jogadas num lago de fogo. A diferença de nossa crença para a de outros cristãos está no seguinte fato: é em que momento esse lago de fogo vai passar a existir. Aqui está uma coisa importante, não é? Será que o lago de fogo, ou o inferno, existe hoje ou vai existir no futuro? Tem um texto aqui que vai nos ajudar a entender Apocalipse 20, verso 10. Se encontra no livro de Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 31. Em que momento Deus vai julgar as pessoas para que elas recebam a recompensa ou o castigo? Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, um homem, Jesus, que destinou e acreditou diante dos mortos, ressuscitando dentre os mortos. Quando que Deus vai julgar as pessoas? Diz que a execução do juízo será quando Deus estabeleceu um dia. Então isso demonstra que a execução do juízo está no futuro. Se a execução do juízo está no futuro, não existe um inferno hoje ardendo em chamas. Quer ver uma outra evidência bíblica? Vamos para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Verso 4, também é um texto muito esclarecedor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Esse texto afirma que Deus precipitou anjos maus ao inferno e que neste inferno eles estão reservados para o juízo. Se eles estão reservados para o juízo, eles não estão enfrentando o juízo hoje. Eles estão reservados para o juízo, que é no futuro, de acordo com Atos 17, 31. Mas que inferno é esse para onde esses anjos maus foram jogados? Querido amigo que nos acompanha, a palavra inferno é uma palavra latim e ela não deveria estar na Bíblia. No original grego e hebraico não existe essa palavra. Por exemplo, a palavra que aparece aqui em 2 Pedro 2,4 é a palavra tártaro. Tártaro, na Bíblia, se refere a um lugar de trevas. Não se refere a um local físico, mas de forma simbólica se refere à condição espiritual dos anjos maus por eles terem se afastado de Deus. Eles foram jogados no Tártaro, no lugar de trevas, porque eles se afastaram de Deus. E estão em uma escuridão espiritual por se afastarem de Deus. Mas eles não estão sendo atormentados hoje porque Tártaro no grego é lugar de escuridão. E num lugar de escuridão não há fogo. Como entendermos então Apocalipse 20, verso 10, que afirma que os maus serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos? Quero ver. Quero ver aí, professor. Vamos lá. Você precisa, é muito importante, Tito, nós analisarmos Isaías 34, versos 9 e 10.
Vamos analisar aqui, porque aqui tem um detalhe importante. Quando nós lemos na Bíblia a expressão dia e noite atormentado pelos séculos dos séculos, nós temos a tendência a pensarmos que isso sempre se refere a um tempo sem fim na Bíblia. Só que a Bíblia foi escrita também em linguagem hebraica. E nós temos que ver como que o hebreu entendia essa expressão pelos séculos dos séculos e para sempre. Aí o assunto fica claro. Isaías 34, 9 e 10 afirma o seguinte: os ribeiros de Edom se transformarão em piche e seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração. Será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Isaías afirma que, ao ser castigada, a cidade de Edom iria subir a sua fumaça de geração em geração. E aqui afirma que nem de dia nem de noite se apagaria o fogo dessa cidade. Vamos analisar, querido amigo que nos acompanha. A cidade de Edom está queimando até hoje? Os edomitas queimam até hoje? Não. Por quê? Porque na Bíblia o termo para sempre ou pelos séculos dos séculos nem sempre significa um período de tempo sem fim. Vou lhe dar outros dois textos que vão lhe ajudar na compreensão disso. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, é o primeiro deles. 1 Crônicas 28, 4 e 29, 27 ajudarão você a entender isso. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Por quanto tempo Davi seria rei sobre Israel? Eternamente. Mas o que diz 1 Crônicas 29, 27? O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Ué, Davi reinou eternamente ou 40 anos? As duas coisas. Por quê? Porque o termo eterno na Bíblia se refere a um tempo com fim. Por isso que a Bíblia fala que ele reinou eternamente e depois que o seu reinado foi 40 anos. O comentarista H.G. Moule, que é um estudioso evangélico, ele explica que o termo eterno, ele pode se referir a um tempo sem fim ou a um tempo finito. Depende do quê? Do objeto ao qual o termo eterno está ligado. Quando o termo eterno está ligado aos justos e a Deus, significa um tempo sem fim, porque os justos comerão da árvore da vida. Quando o tempo eterno não está ligado a pessoas eternas, então o tempo significa um tempo com fim. Então, quando Apocalipse 20:10 afirma que os maus serão atormentados pelos séculos dos séculos, em uma linguagem bíblica, Deus está descrevendo o castigo dos ímpios, que vai variar de tempo e duração de acordo com as obras do indivíduo. Isso de acordo com Lucas 12, 47 e 48. E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, porque é uma forma poética de descrever a totalidade da destruição dos justos depois do castigo eterno. Confira também sua Bíblia, Malaquias 4, 1 a 3 e Salmo 37, 20. E você vai perceber que depois do castigo proporcional às obras do indivíduo, no lago de fogo depois do milênio, você percebe que vem a total destruição da pessoa má. Muito bem, professor.